Rapaz, queridos, hoje o programa Esboçando Teologia será feito aqui na minha casa. O irmão Vinícius e o irmão Vanderlei tiveram problemas aí no seu local de trabalho devido ao serviço. Não podemos realizar lá no templo. Mas eu quero convidar você que está aguardando. O programa começou com 10 minutinhos aí de 17 minutos de atraso. Eu já quero aí convidar, vai convidando seus amigos aí para nós falarmos sobre esse tema. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Então eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco. Vou deixar aí vocês ficarem um pouquinho esperando os irmãos entrarem em contato conosco. Vai compartilhando aí, vai chamando os irmãos para nós falarmos desse assunto essa noite. O que você acha? Você tem certeza? Já está preparado? Ou você tem dúvidas? Será que lá no seu coração, de repente, você tropeçou hoje e acha que já perdeu a salvação? Já está longe do Pai? Longe de tudo? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. A princípio nós não vamos discutir a respeito de calvinismo e arminianismo. Não precisamos falar sobre isso, deixa para o próximo programa. Vamos falar o que a Escritura diz para nós que somos filhos de Deus a respeito da segurança da salvação. Então, se você tem dúvidas aí sobre a sua salvação, e se você acha que no caminho que você está andando, de qualquer maneira você vai chegar, vamos discutir isso à luz da palavra de Deus, discutir um pouquinho, para a gente entender os planos do Senhor. Então convide ao seu amigo, vamos ouvir um louvor enquanto é isso, um pouquinho de música, vai compartilhando, vai passando aí, o programa está no ar, nós aguardamos, o louvor está tocando e você compartilha com os irmãos, com os amigos, dê aí o seu ok, sua presença, deixe a sua pergunta, para nós estarmos aqui falando a respeito da segurança da salvação. Você tem dúvidas? Se você fechar os olhos hoje, você tem dúvidas que vai chegar na eternidade? Essa é a nossa preocupação. Nós vamos falar sobre isso essa noite. Vamos ouvir um pouco de louvor, enquanto você compartilha e convida os seus amigos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, profissões, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para renascer. Na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
A paz, boa noite. Irmã Regiane, a paz do Senhor. O programa começou um pouquinho atrasado. Estou aguardando os irmãos aí, a falha foi nossa. Hoje não vai ser na igreja, vai ser na minha casa. E eu peço aos irmãos que vão compartilhando aí, passando para os amigos, que o programa está no ar. Nós vamos falar a respeito do tema que lançamos aí toda semana, a respeito da dúvidas a respeito da salvação. Então nós aguardamos os irmãos aí entrarem conosco aí, vamos lá. Vamos fazer essa ligação aí para a gente compartilhar essa palavra. Deus abençoe a todos. Pedro Afonso também. Cadê o Lucas? Lucas que é o nosso amigo. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. Salvação. À luz da Escritura, salvação é um ato de misericórdia de Deus. A salvação é a restauração plena do perdido de volta a um relacionamento com Deus. Isso é salvação. Salvação é ser salvo do perigo, da força do pecado, de uma destruição iminente que está sobre o homem. Isso é salvação. E quando nós colocamos esse assunto, falando se você tem confiança, se você tem plena confiança da sua salvação, é para nós pensarmos um pouco, refletirmos um pouco a respeito da vida cristã que estamos vivendo. Quando falamos aqui sobre calvinismo e arminianismo, cada um tem a sua refutação bíblica. Eu acredito que os dois têm razões profundas para colocar a plena graça de Deus, mas também a responsabilidade do homem. Mas vamos analisar o que a Escritura está dizendo. Daniel, compartilha aí com o pessoal, vai mandando para os irmãos aí pelo mensagem, despertar os irmãos aí, que nós começamos um pouquinho atrasado, mas vamos começar a nossa caminhada aqui no texto bíblico. Então precisamos entender, como o Brasil é um país que foi evangelizado desde a sua fundação, no sentido de ser catequizado pela Igreja Romana, depois chegaram as igrejas protestantes, nós somos envolvidos demais pela cultura bíblica. Quando falamos de cultura bíblica, é do conhecimento. A maioria dos brasileiros tem nome João, Pedro, Antônio, depois, com a chegada do protestantismo, Jeremias, Isaías e tantos outros. Fora a imigração judaica, fora os judeus que vieram em fuga, de Portugal, da Espanha, e vieram para o Brasil. Então nós temos essa questão. Se você perguntar para o brasileiro, qualquer brasileiro, independente da fé que tenha, da confissão de fé que tenha, e perguntar para ele se ele vai chegar ao céu, a eternidade com Cristo, com Deus, é capaz de todos dizerem que sim. Alguns vão colocar os seus méritos, outros vão dizer que por tradição da família, da igreja, vão chegar até lá. Então, quando colocamos essa pergunta, nós entendemos que não só nós, evangélicos, vamos ver esse programa, assistir o vídeo, mas também todos aqueles que são nossos amigos vão assistir e vão entender o que a Escritura está explicando a respeito da salvação. Então, falando para nós, a respeito da segurança da salvação, se você tem realmente entendimento, se você realmente tem confiança que está salvo em Cristo, temos duas coisas a entender. Ninguém será salvo por mérito, e ninguém será salvo em uma predestinação fatalista. Nós temos esse equilíbrio da Escritura. Então nós podemos assistir que a salvação é um ato de Deus. Você pode pegar João 3,16, você vai lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos 2 Timóteo, capítulo 2, do 2 ao 4, que Paulo vai
dizer que, antes de tudo, devemos fazer orações, deprecações por todos os homens que estão em eminência, intercedendo por eles. E no verso 13 vai dizer que porque a vontade de Deus é que todo homem venha a ser salvo. Então nós temos aí a vontade de Deus para a humanidade, para que todo homem, é o desejo de Deus que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. E nós também temos Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Tito vai também falar, Paulo vai exortar Tito a esse respeito. Então nós temos a salvação como um ato de Deus. Ninguém é salvo por mérito próprio. Ninguém é salvo porque é filho de pastor. Ninguém é salvo porque é pastor, é pastora, porque é bispo, porque é um papa, porque é um rabino, porque é um guia espiritual. Não. A salvação é um ato de Deus para a humanidade, porque todos os homens, como falamos no programa passado, todos os homens estavam condenados. Estão condenados. E só o mérito de Cristo pode trazer essa nova junção do perdido com o divino. Então nós temos aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós temos que a salvação vem mediante a graça. E Paulo vai dizer, não vem de vós, mas é um dom de Deus, gratuito, mediante a fé, para que ninguém se glorie nas suas obras. Então, quando começamos a falar sobre se você tem certeza da sua salvação, precisamos entender o que Paulo está falando em Efésios capítulo 2, porque no capítulo 1 Paulo vai falar da soberania de Deus, da predestinação, do que Deus já tinha predestinado para o homem que cresce no sacrifício verdadeiro de Jesus, vicário de Jesus, substitutivo de Jesus, que se coloca no nosso lugar. Capítulo 1 de Efésios, Paulo trata disso, da benevolência de Deus, do seu amor. No capítulo 2 ele vai dizer como é que nós estamos vivendo. Paulo fala, antes vocês estavam presos em delitos, em pecados, estavam debaixo do domínio do príncipe deste mundo, aquele que governa agora, que domina. Paulo fala sobre isso. Ele vem discorrendo esse assunto até dizer, no versículo 8, que a salvação é um dom de Deus, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Para isso, quando Paulo fala mediante a fé, é que entra a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus, daqueles que um dia confessaram a fé em Jesus. Talvez você possa pensar, já tenha ouvido alguma coisa exacerbada, é que se você não guardar um dia sagrado, você pode ficar fora. Se você não der o dízimo, você pode ficar fora. Se você não fizer a obra, você pode ficar fora. Todas essas coisas, se fizermos elas pensando em um mérito, não há glória nenhuma. Estaremos andando no legalismo. E o legalismo mata. O legalismo destrói. O legalismo não leva a Cristo. Nós podemos ver legalismo na vida dos fariseus. Eles conheciam, eles entregavam o dízimo, eles faziam orações, jejuavam, eles guardavam a lei, mas eram hipócritas. No seu interior não havia verdade. Eles faziam isso apenas por religiosidade. Então, você pode pensar agora, mas, pastor, eu tropecei, eu pequei, eu tenho fraquezas, tenho dificuldades. E é nesse assunto que nós vamos falar, para que você tire do seu coração toda a dificuldade de entender o seu posicionamento em Cristo. Sinais que você está no caminho da salvação. Quais são os sinais que eu posso ter na minha vida de que eu estou andando no caminho,
que eu estou caminhando para a eternidade com Cristo, que eu verei o meu Senhor. Em João 15, nós temos aqui João 15, Jesus vai tratar desse assunto, e ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda a vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Primeira coisa que eu preciso entender como sinal que eu estou no caminho é ter a experiência do novo nascimento. Como dissemos no programa passado, o mundo está cheio de religiões, mas nenhuma religião tem uma palavra chamada graça, favor, gratuito. E até mesmo no cristianismo, se nós não atentarmos para a palavra, entraremos por esse caminho de ter uma meritocracia. Se você conversar com alguém que confessa o Islã, e respeitamos você que confessa o Islã, não há graça no Islã, há mérito. As 5 orações, o Ramadã, o jejum, isso são méritos para que você possa entrar no paraíso e ter lá o seu encontro com as virgens. Se você conversar com uma pessoa que tem a espiritualidade, espiritualista, espírita no sentido, ele vai dizer para você que o fruto da evolução do amor será a caridade. Se eu amo, logicamente, eu estarei num caminho de purificação e no final eu estarei alcançando uma iluminação, como uma visão do budismo também caminha desse jeito. Mas no fundo há um mérito, porque eu tenho que fazer este amor, praticar este amor, para que na próxima encarnação, na próxima experiência que eu tenho, quando eu chegar ao mundo dos mortos, na eternidade, lá eu possa ter uma purificação, eu estou falando a grosso modo, e poder continuar a minha jornada até chegar a ser um ser iluminado. Mas isso é mérito. Então, todas as religiões, eu estou falando das maiores religiões, né? A cultura afro-brasileira, africana, tem os seus méritos nos seus ancestrais, naquele que guarda, e vai ter aí a sua caminhada também para a eternidade de maneira que eles entendem. Mas quando chegamos à Bíblia, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a única fonte de contato que Deus tem com a humanidade. As outras profissões de fé são tradições humanas, mas a palavra saiu do coração de Deus para o coração do homem. Começa com Deus na tradição oral, no Antigo Testamento, quando não havia escrita, né? Abraão recebe a palavra da fé e anda com Deus por uma tradição oral da sua família. Por isso ele creu quando Deus o chamou em Ur dos Caldeus. Abraão transfere essa fé que ele tem para Isaac. Isaac andou com Deus. Jacó também andou com Deus. Os filhos de Jacó, com todas as suas dificuldades, também guardaram a promessa que Deus fez a Abraão e andaram por fé, debaixo de graça e de misericórdia. Quando nós chegamos à libertação do povo, com Moisés, Deus envia o libertador. O povo está cativo, aprisionado. É o povo de Deus. E quando Moisés, no poder de Deus, tira o povo do Egito,
nós podemos ver ali Moisés é a figura do Cristo, daquele que sai de um lugar oculto, que achavam que estava morto, desaparecido, e se apresenta diante do faraó e diz: esse é o meu povo, deixe-o ir. E traz juízos sobre o Egito, e o povo é livre. E todos aqueles que saíram e tiveram aqueles da mistura, né? Os que não eram filhos de Israel, mas que ouviram a mensagem e foram juntos, eles começaram a caminhar nessa proposta, como Hebreus capítulo 12 vai dizer, correndo a proposta que nos foi dada. Corramos com essa proposta que nos foi dada. Eles caminharam, receberam os estatutos no deserto, os mandamentos, para que tivessem uma vida diferenciada dos povos da terra, porque a lei estava trazendo sobre eles o caráter de Deus, ainda que não poderiam cumprir a lei. Por isso havia uma série de sacrifícios, de sangue derramado, de cordeiros. Isso tudo prefigura a substituição na cruz do Calvário. Então esse povo que anda no deserto, que você cansa de ler, que é o povo que vê o mar se abrir, é o povo que Deus faz jorrar água da rocha para que possam beber, o povo que pede comida e Deus manda uma nuvem de codornizes, é o povo que precisa do pão e Deus faz o maná cair, é o mesmo povo que murmura, é o mesmo povo que reclama, e Deus, em alguns momentos, na sua justiça que se manifesta, diz a Moisés: eu vou destruir este povo e farei de ti uma nova nação. Moisés, como uma pré-figura de Cristo, intercede e diz: não, a tua justiça deveria destruir esse povo, mas eu te peço, tem misericórdia para que os povos da terra não digam que tu és um Deus injusto. Deus não está sendo injusto, Ele está dialogando com Moisés, é para que a gente possa entender o que é graça, o que é a favor. E como Moisés prefigura Cristo, diante de um povo que reclama, murmura, e de um Deus que se manifesta em todo o tempo e não abre mão das suas promessas com esse povo. Esse é o pano de fundo do Antigo Testamento, que nós temos para falar sobre os sinais da garantia da nossa salvação. Então nós temos aqui sinais que você está no caminho da salvação. Falamos de João capítulo 15. Eu sou a videira, vós as varas. Ele está dizendo que dele, Cristo, sai todo o alimento para que as varas produzam frutos. E nisso há um trabalho. E não é mérito da vara dar fruto. A vara é o instrumento usado para que o fruto venha a se manifestar. A vara de si mesmo não pode dar fruto. O galho não tem mérito no fruto que está nela. O fruto está na árvore. O mérito vem da árvore. Vem da raiz, do caule, dos galhos mais grossos. Então, os ramos da videira são aqueles cooperadores, trabalhadores, para que os frutos manifestem a raiz da árvore, frutos bons. Ele vai dizer que se a raiz, assim ele vai dizer que a vara que está nesta árvore, que recebe a seiva e que recebe biologicamente a ordem para gerar frutos, ela se nega a dar frutos, tem algum problema? Ele diz que o pai, que é um lavrador, ele corta esta vara e tira e limpa as varas que estão dando fruto para que dê mais fruto. Porque ele vai dizer: porque sem mim nada podereis fazer. Isso é interessante. A nossa caminhada na fé cristã, ela depende exclusivamente de Cristo em nós. Cristo está vivo no meio de nós, a igreja, e dentro de nós pelo seu Espírito. E isso é um sinal de que estamos no caminho da salvação. Estamos no caminho, vivendo o caminho. O segundo sinal que nós podemos analisar está em 1 João 3, versículo 6. Permanecer. Vamos lá? Primeira carta de João. E João está escrevendo essa carta para a igreja no final do primeiro século, para fortalecer a fé dos irmãos, para que eles fiquem firmes na fé cristã. Então João está falando sobre isso. Então vamos ler aqui 1 João
capítulo 3, versículo 6. Se você tiver sua Bíblia em casa, abra sua Bíblia e confira. Olha o que João está dizendo. Qualquer que permanecer nele, não peca. Qualquer que peca, não viu, nem o conheceu. É um texto que João está falando sobre os filhos de Deus. Ele vai dizer no versículo 1, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. João vai dizer agora uma coisa muito importante. Qualquer que permanecer nele. E aí vem, meus amigos, o permanecer. Porque a preocupação de muitos no texto de João é que ele vai dizer, quem comete pecado, versículo 7. O versículo 7 fala assim, filhinhos, ninguém vos engane. Ele está exortando a igreja a permanecer com uma consciência firme em Cristo. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Vive seguindo os seus mandamentos em amor, exercitando a justiça de Cristo. Ele vai dizer, quem comete pecado é do diabo. E uma palavra muito forte. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quando alguns irmãos leem esse texto, é uma preocupação muito grande. Porque o mesmo João vai mais à frente dizer que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, há uma explicação de João no texto dizendo que quem permanece no pecado, ele é um filho do diabo. No sentido em que o diabo peca desde o princípio, ele não se arrepende, ele não muda. E João está exortando aos cristãos dessa época, provavelmente também aos irmãos de Éfeso, a entender que a vida de relacionamento com Cristo é permanecer em comunhão com Ele. Não podemos amar o mundo como ele explica na sua carta. Filhinhos, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós devemos permanecer em Cristo. É a segunda dica que nós devemos ter para deixar o nosso coração mais acalentado, mais perseverante, sem dúvidas. Você pode tropeçar, mas à frente do capítulo vai dizer, se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo justo. Um tropeço na caminhada cristã, a nossa luta diária contra o pecado, contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo. É uma luta diária, em que você se aborrece, em que você se entristece, em que setas vêm ao seu coração, em que Paulo vai dizer, não deixe que nenhuma raiz de amargura fique no seu coração, não deixe que o sol se ponha sobre isso. Depois ele vai dizer, não deixe lugar ao diabo. É uma exortação. Nós fazemos uma retrospectiva diária da nossa vida e dobramos os joelhos e dizer, Senhor, eu estou aqui, sou limitado, tropecei, mas eu vou permanecer confiando na tua justiça. Outra coisa é permanecer no pecado, sendo um filho de Deus. Quando a gente compra com a intenção de não pagar, quando a gente trata com a intenção de não cumprir um contrato, né? Quando a pessoa ela tem uma fraqueza nas drogas, na bebida, ela luta contra essas coisas que a atormentam, ela está dizendo para Deus, eu estou buscando, e ela vai ser livre. Mas tem aqueles que já estão endurecidos na prática do pecado, seja qual for na caminhada cristã, não é? Muitos estão segurando o pão e bebendo o cálice, mas continuam com as mesmas práticas
que tiveram no passado e muitos que não nasceram fora do Evangelho, nasceram no lar cristão, com pai e mãe, homens e mulheres de Deus, pessoas que os instruíram, mas nunca tiveram um encontro com Cristo, permanecem com seu coração no pecado, como os filhos de Israel, daqueles que nasceram no deserto, não passaram pela escravidão do Egito, mas ouviam os pais em casa dizer que o Egito era melhor, que haviam coisas boas no Egito. E essas informações foram gerando no coração daquela geração também o amor ao mundo, de tentar voltar ao Egito para ter uma vida plena. Então há uma divisão entre permanecer no pecado e permanecer em Cristo. Pecar em tropeçar é uma jornada diária nossa. Então, se você hoje se aborreceu em casa, se você se aborreceu no trânsito, no trabalho, se a criança tirou a tua paciência, você está por aqui, isso faz parte da humanidade, mas precisamos buscar Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito. E isso se chama estar caminhando na conversão diariamente. Então, a segunda coisa que falamos aqui é permanecer. 1 João 3,6. Permaneça em Cristo. A terceira coisa, nós falamos aqui, versículo 3, capítulo 10, versículo 9. Nascido. E quando João trata disso, ele fala: olha, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E aí, meu amigo, isso é uma experiência pessoal com Cristo. Nascer, que ele fala, de ter a semente, a palavra original é semente, é esperma, como se fosse uma fecundação. Aquilo que vem da natureza do pai com a mãe para formar uma nova vida. As características físicas do pai se juntando com o óvulo da mãe para gerar uma nova vida com as mesmas características e traços biológicos e aparência. Assim João está tratando. Aquele que é nascido, aquele que recebe a presença de Cristo no seu coração, ele não peca, ele não vive no pecado, ele tem repúdio ao pecado. E aí nós poderíamos falar de algumas coisas que estão acontecendo, que vai servir para um tema de um outro programa, que temos que ser contemporâneos, né? Nós temos aí muitas atividades hoje na igreja que há 20 anos atrás não tinha. A questão da tatuagem, a questão das manifestações de evangelização nas tribos. Temos muitas tribos nos nossos dias, não é? Até que ponto é pecado permanecer no pecado, fazer um evangelismo de carnaval? Isso é muito sério. Temos que analisar tudo isso. Se temos a semente de Cristo no nosso coração, se temos o novo nascimento, você vai entrar em qualquer lugar. Claro, entendendo as suas limitações, as suas fraquezas. E você vai ser testemunha. José era um homem que prefigura um nascido de novo. Mas quando a mulher de Potifar o agarrou na casa do seu senhor, ele fugiu. E a Escritura nos exorta: foge. A única coisa que a Escritura nos exorta é para fugirmos do pecado. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo, encará-lo, ele vai fugir de nós. Mas quando fala do pecado, ela diz: foge. Se você é nascido de Deus, você está entendendo. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com o pecado. A quarta coisa, ele vai falar em 1 João 3,10, é que os filhos de Deus são manifestos. O que é uma manifestação? É se posicionar diante de uma situação. Veja, tivemos o caso da vereadora que foi assassinada. As pessoas que fazem parte do partido que ela era associada, da ideologia dela em relação à sociedade, fizeram uma manifestação, se manifestaram a respeito do assassinato, da morte. A imprensa se manifestou, né?
Outras pessoas se manifestaram contra, falando algumas coisas com relação à vida dessa jovem, dessa mulher. E a outra parte exaltando, enaltecendo as obras que ela fez. Manifestar-se é se posicionar, uma das manifestações. É se posicionar. Ele está dizendo, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se manifesta com obras. Os filhos de Deus se manifestam em obras de amor, de obediência, de negar-se a si mesmo, de resistir ao mal. Os filhos do diabo já estão condenados. Quando eu falo estão condenados, estão presos debaixo do engano do pecado. Por isso Paulo vai tratá-los no capítulo 2, que Paulo vai dizer assim, nós também em outro tempo éramos filhos da perdição, como os que estão agora, dominados pelo príncipe das potestades do ar, do espírito que agora está dominando a humanidade. Eu quero convidar você a compartilhar aos amigos aí, compartilhe, faça a sua pergunta, convide os irmãos, nós vamos passar um pouquinho mais da hora. Eu vou deixar aqui tocar um louvor de fundo, e nós vamos daqui a pouco falar sobre sinais de alerta para a questão da nossa salvação. Como devemos ficar alertas a respeito de repente perder a salvação, deixarmos de entrar na eternidade com Cristo. Então vá compartilhando aí com os amigos, e vou deixar tocar essa música, e faça a sua pergunta, se você tem alguma, e nós vamos aqui compartilhar a palavra com você, tá bom? Meus braços abertos ficarão, e ainda estão assim, e vão continuar, até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo me tem preparado, sei privações têm passado e tudo, porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde não, sai da escuridão, a novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem terra e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde não, sai da escuridão, a novo
Bem, meus amigos, ouvimos um louvor aí. Ô Vanderlei, Deus abençoe, fique na paz. Vamos compartilhar a palavra. Então, falando aqui dos sinais de alerta para aqueles que precisam abrir os olhos com relação à salvação. Mas antes eu queria fazer um convite aqui a todos. Na sexta-feira nós teremos, às sexta e sábado, nós teremos o Congresso de Mulheres da nossa igreja. Começa às 19 horas na sexta-feira, 19 horas no sábado. O Congresso de Mulheres tem o tema Dá-me filhos, senão morro. Então já deixo aqui o meu convite. Esse vídeo vai ser compartilhado nos grupos do Facebook. E nosso convite é para você estar conosco aqui na Rua Guaraci, número 25, aqui em Realengo, no bairro do Barata. Você pode estar conosco. Acesse aí o nosso Face e veja o endereço. Nós temos o nosso convite aí. Vai ser uma benção. Venha estar conosco na sexta-feira e no sábado. Tá bom? Então, voltando aqui, para nós já irmos caminhando para o encerramento do nosso programa. Sinais de alerta para a questão da segurança da salvação. Se você tem dúvidas ou preocupações, agora temos que ter um sinal de alerta. Falamos da bondade, da misericórdia, falamos de que se eu tiver no meu coração um novo nascimento, a experiência real com Cristo, não aquilo que a igreja falou para mim, seja ela romana, seja ela protestante, não é? O batismo não salva ninguém. O batismo é uma confissão de fé pública. Porém, todo salvo por Jesus deseja se batizar. Ele quer confessar a sua fé pública. Então, quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela está confessando publicamente. Agora, ela cumpre uma ordenança de Jesus, que é o batismo, e ela desce as águas, dizendo publicamente para todos, que não agora, ela já é, mas ela está decidida a seguir a Cristo, haja o que houver. Então, se você tem essa convicção, ponto para você. Você está no caminho da salvação. Essa experiência tem que ser individual. Outra coisa, permanecer. Se a palavra permanece em você, e você nele, fique tranquilo. Porque ele está dizendo, aquele que permanece em Cristo é filho de Deus, mas o que permanece no pecado é filho do diabo. Então não há amiguinhos no Evangelho, não vai ninguém subir segurando corrente amarrado em pernas de pastor, líderes religiosos. A mensagem do Evangelho é verdadeira. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é um dos sinais de que eu estou no caminho da salvação. Uma vida de arrependimento diária, de reconhecimento da minha miserabilidade. Isso são sinais. Quando eu fico cauterizado, tenho que ficar em alerta, porque eu posso estar caminhando para deixar a eternidade. Claro que é um assunto que você que vai me ouvir, que é calvinista, vai discordar. Mas aquele que não crê nessa predestinação fatalista, certamente vai compreender o que eu estou dizendo. Então nós temos aqui um novo nascimento, ter a semente de Deus na sua vida, nova vida, nascer novamente, ter a vida de Deus em si, João 3,9, e a manifestação, como o batismo, a manifestação com as obras, o amor, tudo que Cristo é visto em nós. Se isso acontecer, eu estou no caminho. Não é pela roupa que eu visto, mas a roupa também dá sinais de como eu tenho compreendido o Evangelho. Nós precisamos entender isso. Alguns dizem, a saia grande, a blusa até a mão não salva. A gente sabe que não salva. Mas Paulo vai dizer, nós devemos ter uma boa consciência para andarmos como filhos de Deus agora. Capítulo 4 de Efésios. Vede como andais, como a filhos de Deus.
Então devemos fazer uma análise pessoal de como eu estou me vestindo, de como eu estou falando. Somos sugestionados a falar os jargões, né? E é triste quando a gente fala sobre isso, porque nós, agora com a mídia que nós temos, né, os evangélicos têm uma mídia excelente, temos muitos talentos, homens de Deus, mulheres de Deus, temos doutores, que é bom você parar para assistir uma aula agora, temos as redes sociais, mas temos também algumas coisas que não edificam, né? Como falamos em programas passados, né? O caminho que nós estamos vendo das pessoas que tratam algumas coisas com sarcasmo, né? E a gente olha e vê que nós estamos ficando endurecidos, perdendo o temor em falar algumas coisas a respeito da igreja. Devemos denunciar os erros, mas sabemos que temos fracos na fé, temos novos convertidos, deveríamos ter mais inteligência, né? Aí a gente canta música, que retiro foi esse, e que culto foi esse, a gente vai adaptando as coisas que se faz, quando a gente fala assim do mundo, né? E a gente vai adaptando para nós. Se fosse uma adaptação do que Paulo vai dizer, fiz-me fraco para os fracos, de se aproximar para a mensagem do Evangelho penetrar, seria uma outra coisa, mas a gente faz isso para protestar, e a gente acaba trazendo todo tipo de escândalo. Então, se de um lado alguém acha, quando olha para um irmão e vê que não está ataviado, como a gente costuma dizer, esse ataviar não quer dizer nada. E se você também anda, vou até inventar uma palavra, desataviado, também você deve fazer uma análise da sua vida, tanto homem como mulher. As nossas postagens no Facebook, a gente hoje tem uma geração que está buscando o desenvolvimento físico, às vezes somos exacerbados em mostrar partes do nosso corpo como deveria isso ficar apenas para o seu companheiro ou sua companheira, ou aquele que você está pretendendo se casar. Deveríamos pensar nisso. Então tudo tem que ter um bom senso. Agora, sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta que eu devo ter de alguém que pode estar fora, caminhando distante da salvação? Em João 6,40, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus vai ter um diálogo com os fariseus, com os judeus, quando ele fala que ele é o pão da vida. É um capítulo extenso, ele vai dar uma explicação da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois, do versículo 22, ele vai dar uma explicação da sua própria existência, prefigurando o maná que desceu do céu para alimentar os israelitas, né? No versículo 40, nós temos aqui ele dizendo: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus vai sintetizar o plano de salvação. Ele fala: a vontade daquele que me enviou é salvar todo aquele que viu, que o vê no presente, e agora para nós está no passado, mas também é um presente quando vê na Escritura Cristo. Todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Ver e crer e ter a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Mais uma vez ele fala de crer, é permanecer, é obedecer. E aí o diálogo dos judeus com ele é muito interessante, porque Jesus vai dizer assim, Jesus vai falar assim no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, olha o que ele está dizendo, se alguém comer desse pão,
viverá para sempre. E o pão que desceu é a minha carne, que é verdadeiro o pão que alimenta o mundo, que dá vida ao mundo. Jesus começa a trazer essas palavras e até os seus discípulos vão ficar escandalizados quando ele diz: se alguém não comer da minha carne e beber do meu sangue, não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte. E disse que o discurso foi tão duro que alguns discípulos deixaram de andar com Jesus. E é interessante que Jesus vai dizer assim, no versículo 64: mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de o entregar. É interessante isso. A palavra diz que o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então Jesus conhece cada um de nós. E nenhum de nós pode se esconder dele. Veja a exortação à igreja de Laodiceia. Ele está falando do perigo de viver no pecado, que pode ficar de fora. Pense nisso. Pense nisso. Jesus continua dizendo, versículo 66 diz assim: desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Depois desse discurso tão forte que Jesus falou, eles deixaram de andar com Jesus. Então, há um perigo para nós nos escandalizarmos com relação às coisas concernentes ao reino e podemos abandonar o Mestre. E nesse tempo de evangelização, que a mensagem do Evangelho tem sido deturpada, trocada, muitas pessoas estão se decepcionando porque não vem acontecer na vida delas o que está sendo proposto em algumas pregações, em algumas doutrinas, né? Tem pessoas que chegam a exacerbar dizendo que tem que determinar para que Deus faça. Tem pessoas dizendo que não aceita a enfermidade. Claro, nós devemos orar, mas a enfermidade não é uma coisa do além. A enfermidade é uma realidade na vida do homem e da mulher, seja ele cristão ou não, fervoroso ou não, porque a enfermidade é um sinal de que nós estamos caminhando firmes em Jesus. Se Ele não nos curar, estamos caminhando para a casa paternal. E aí, meus amigos, entra Romanos 8,31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vocês vão ler todo o resto do texto, que vai dizer que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não nos dará antes todas as coisas? E Paulo vai descortinar para dizer que no final nada nos separará do amor de Deus. Então o amor de Deus está inserido nas minhas decepções. Esses aí deixaram porque foi muito forte. Às vezes Deus nos exorta com uma maneira muito forte para descortinar o nosso coração, para nós vermos quem somos de verdade na caminhada com Ele, e se queremos de verdade ir até o final com Ele. Jesus vai voltar para os 12 e vai dizer: então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, porém, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos crido e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12, mas um de vós é um diabo. Veja como Jesus trata a questão da permanência de andar com Ele, de salvos. Vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho dado. Tem que lavar somente os pés.
Os pés ainda fazem parte da nossa natureza humana que caminha sobre o mundo que está caminhando para a sua destruição, porque o pecado gera morte. E este mundo, por mais belo que seja, a natureza e tudo que Deus criou, ele está impregnado do pecado, que é a desobediência, que traz a natureza de Satanás, que traz toda a violência e destruição que você está vendo nos veículos de comunicação. E isso não vai parar, porque o pecado faz isso. Então precisamos entender. Sinais de alerta. Fique alerta. Porque o escândalo, muitas vezes, pode te levar para longe da salvação de Cristo. Eu estou falando de você estar entristecido e ficar em casa alguns dias, ou estar orando, buscando ao Senhor em uma direção para uma nova congregação. Eu estou dizendo quando você se escandaliza e você sai falando mal do caminho para todo mundo. E você diz que tudo que você viveu no Evangelho foi uma ilusão. Então você trata o Evangelho e Cristo pela falha de um líder, de uma comunidade, ou a sua própria falha de não saber digerir isso, ou a sua imaturidade. Isso pode chegar ao seu coração com uma parábola do semeador que saiu a semear. Uma semente caiu na terra que estava endurecida, a outra caiu no meio das pedras, a outra no meio dos espinhos, mas a outra caiu em boa terra e deu um bom fruto. Faça essa análise, é importante isso. Sinais de alerta, Hebreus 2, 3. Isso é muito forte. Guarde isso no seu coração. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Uau! Sinais de que nós estamos deixando é quando não atentamos para a importância do autor da mensagem, que vem de cima. Veja que no livro de Hebreus ele vai fazer uma comparação de Cristo e Moisés no capítulo 3. Moisés era terreno, Cristo é celestial. Nós devemos atentar. No capítulo 1 ele vai dizer: há tempos atrás, Deus nos falou através dos patriarcas, dos profetas, mas agora nesse último tempo, nessa última dispensação, Ele tem nos falado filialmente pelo Seu Filho. Por isso devemos atentar para a mensagem do Evangelho e vivê-la de maneira que glorifiquemos a Cristo, como está no capítulo 5 de Efésios. Paulo vai exortar: vivam como filhos de Deus, para glorificar o Pai. Em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 1,10, nós vamos lá também. 2 Pedro 1,10, Pedro vai fazer também uma exortação. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Não é tropeçar no dia a dia de se aborrecer, meu irmão, nos problemas diários da vida. Nunca tropeçar é abandonar a fé em Cristo diante das adversidades, das lutas, da escassez, das perseguições, das prisões. Pedro está falando sobre isso, do chicote, do fogo, dos leões, da espada romana. Ele está falando sobre isso. Não são as preocupações diárias que Jesus fala: fiquem tranquilos, o Pai cuida de vocês. Mas é abrir mão da fé,
e achar uma novidade, alguém que possa te dar uma nova esperança. Não. Nem Muhammad, nem Confúcio, nem Buda, nem nenhum outro patriarca de matriz africana. Não tem condições de fazer isso. Nenhum Cristo que se apresente hoje em dia, nenhuma celebridade, nenhum mestre, nenhum teólogo, seja ele da teologia liberal ou da teologia da libertação, que forma as manifestações, né? Que tem esse desejo de manifestar o cristianismo em obras, não só pelo divino, mas pela força do homem. Não. Devemos atentar pela palavra que foi manifesta para que jamais tropecemos. E nós temos agora Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, em que Paulo exorta Tito a viver de uma maneira digna, e vai falar para nós também. Tito precisa ficar alerta. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus ha se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja, salvação a todos os homens. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ele fala de rejeição. Não há compatibilidade, meu amigo. Não há compatibilidade entre cristianismo e maçonaria. Não há compatibilidade entre cristianismo e práticas que discordam da palavra de Deus. Não há. Nunca haverá. Não há probabilidade de sermos amigos do Evangelho apenas. Nós não podemos tirar o que os judeus falaram a respeito do centurião, que ele era um amigo dos judeus e por isso tinha construído uma sinagoga, e Jesus diz que vai até a casa dele curar o seu filho, e disse, não, dá uma palavra. Jesus encontrou tamanha fé neste homem, mas uma fé de compreender a sua autoridade. Mas ele precisava entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo como Messias Salvador. Não tenho dúvidas que esse centurião, na sua caminhada, pode ter tido essa experiência. Então, chegamos aqui ao final do nosso programa, falando para você, fique firme. As labutas da vida, as dificuldades da vida, elas virão. Mantenha-se firme, persevere. Só será lançado fora aquele que vive no pecado, aquele que ama o pecado, aquele que não tem mais o seu coração quebrantado. Não é aquele que peca e diz, pastor, eu pequei. E aí o pastor diz, meu irmão, continua firme na presença. E daqui a 6 meses vai dizer, pastor, eu pequei novamente com a mesma coisa. Ele diz, continua, meu irmão, pastor, novamente eu pequei. Ele continua na mesma prática. A Escritura diz que você deve renunciar. Você deve ter arrependimento, ele vem com choro e com abandono. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se você continua agindo em suas práticas, você não teve um arrependimento real. Essa é uma realidade bíblica. Então que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que ficou ligado conosco, você que ficou aí na ligação do programa Esboçando Teologia. No próximo programa nós vamos colocar um novo tema, um tema que possa realmente esclarecer a sua caminhada na fé cristã. Que Deus te abençoe. Queremos mais uma vez convidar a todos vocês nessa semana, Congresso de Mulheres da Igreja Batista Pentecostal Conquistando Vitórias, Rua Guaraci, número 25, aqui em Realengo, no bairro do Barata. Você pode estar conosco. É próximo à Praça do Pisão.
e próximo ao antigo ponto final do 741. Você que mora aqui em Realengo, você conhece, vem estar conosco, será uma bênção esse congresso de mulheres. Deus te abençoe, fique na paz, Deus sustente a sua vida, a sua família, a sua casa, e fique firme, apenas fique firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar com você, onde você estiver, e vamos pedir para que o Pai sempre esclareça para nós a sua vontade, que é nos salvar, mas também que nós perseveremos até o final. Pai bendito, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra compartilhada essa noite, pela vida de cada irmão que assistiu e que vai assistir esse vídeo. Que seja edificante, que seja uma palavra que venha levantar a vida dos meus irmãos. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até o próximo programa, se assim Deus permitir.